percebeu que muitas vezes você não tá com fome, mas você só tá triste, frustrada, cansada, às vezes até feliz? E aí a comida te parece um alívio, um refúgio, a solução para esse seu problema? Em alguns minutos ela realmente até alivia, mas logo depois vem a culpa. E aí você fala pra você mesma aquela promessa: segunda-feira eu recomeço. Você tá vivendo esse ciclo, esse vídeo é pra você, fica até o final. Porque eu vou te contar como eu consegui parar de comer as minhas emoções e como Deus tem me ajudado nesse processo e algumas mudanças de hábitos na minha vida. Oi, eu sou Mariana Borges. Por aqui você vai me ouvir falar sobre fé, família e rotina saudável, por isso seja muito bem-vinda de volta ao meu canal. Se esse conteúdo faz sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Primeiro, tenha outras fontes de prazer. Não há problema nenhum em sentir prazer enquanto a gente come. O próprio Deus criou a comida também como fonte de prazer. Mas ela não pode ser a nossa única fonte de prazer. E esse é o grande problema. A gente quer fazer da comida a nossa única fonte de prazer. Você já parou para pensar que você pode ter hobbies? Que ao invés de comer para poder afogar as suas mágoas, você pode escrever, você pode ligar para uma amiga, você pode fazer uma caminhada, você pode pintar, sei lá, fazer qualquer outra coisa, ler um livro, você pode desenvolver algum lado seu que está paralisado e que você está sufocando com esse mau hábito de tudo que te acontece você precisa comer. E eu sei, porque eu também luto contra isso. Como eu te disse, Deus criou a comida também para ser fonte de prazer, mas Ele criou a comida também para nos nutrir fisicamente. Quando a nossa tristeza, ansiedade, angústia, cansaço só encontra alívio na comida, a gente está dando um poder para a comida que ela nunca deveria ter. A gente está fazendo com que a comida ocupe um lugar na nossa vida que ela nunca deveria ter estado. Mas a nossa vida não pode girar em torno da comida. Você está conseguindo me compreender? Que a nossa primeira mentalidade que precisa mudar é que a nossa vida não pode girar em torno da comida. Então comece a explorar outros prazeres para além da comida. Como eu te disse, ler um bom livro, ouvir uma música, fazer uma caminhada, ligar para uma amiga, conversar com alguém. Coisas que a gente pode fazer ao invés de correr para a comida. Quanto mais fontes de prazer você tiver, menos você dependerá da comida para poder se autorregular. Hábito número 2 que tem me feito mudar, parar de comer as minhas emoções é parar de dizer que eu não consigo. E você precisa parar de dizer que você não consegue. Eu não vou conseguir, eu nunca consigo, eu sempre desisto, eu sempre começo e não termino, eu não sou forte o suficiente, eu não sou disciplinada, eu sou compulsiva. Seu cérebro começa a acreditar nisso e ele vai te mostrar evidências de que essas afirmações são verdades. Então você sempre vai pender para esse lado. Eu não sei se você sabe, mas palavra tem poder. Tudo aquilo que a gente declara são decretos. Aquilo que a gente declara são decretos. E muitas vezes você não precisa nem de um inimigo para te descredibilizar. Você não precisa nem de um inimigo para te desmotivar. Você nem precisa de um algoz, porque muitas vezes você é sua própria inimiga. Você acaba liberando declarações terríveis a respeito de você mesmo. Porque eu sou burra, porque eu sou idiota, porque eu nunca entendo nada. Experimenta fazer o contrário. Se você vive repetindo que você vai fracassar, o seu cérebro entende que não precisa nem tentar, que nem adianta você tentar. Por isso você nunca vai sair do seu lugar. Experimenta fazer o contrário. Comece a dizer: eu estou aprendendo, estou avançando, eu estou conseguindo, eu consigo melhorar, eu estou me tornando uma mulher equilibrada. Pode parecer muito simples e eu gostaria do fundo do meu coração que você não subestimasse o poder das palavras. Que a forma como você conversa com você mesma muda completamente as suas atitudes. Terceira coisa que eu fiz, que tem me ajudado a parar de comer as minhas emoções, foi pedir a ajuda de Deus. Esse foi um dos pontos mais cruciais da minha jornada, tem sido desde então. Eu tenho entendido que tem batalhas que eu não vou conseguir vencer com a força do meu braço. Tem batalhas que eu não vou conseguir vencer com a minha força de vontade. Porque tem aquele dia que a força de vontade tá ali, tá firme com você, mas tem aquele dia que a força de vontade cai fora. E aí é onde Deus entra. É muito simples. Eu comecei a falar com o Senhor: Senhor, me ajuda a ter domínio próprio. Senhor, me ajuda a ser uma mulher equilibrada. Senhor, me ajuda a vencer essa ansiedade. Senhor, me ajuda a vencer essa compulsão. E tem uma oração que eu tenho feito com frequência, que é uma oração que está baseada na palavra de Deus, que diz assim: Senhor, me ajuda a comer, a beber ou fazer qualquer outra coisa para a glória do Senhor. A questão da mudança, quando ela parte de um encontro com Deus, é algo duradouro, porque o Senhor é aquele que não muda apenas o nosso externo, mas Ele começa a fazer uma transformação dentro do nosso coração. E quando o nosso coração é transformado por Deus, toda a nossa vida tende a mudar.
O quarto hábito que eu adotei para minha vida, que tem me ajudado muito a parar de comer as minhas emoções, foi o jejum intermitente. O jejum me ajudou a entender que eu não precisava responder a todo estímulo de fome que eu tivesse. O jejum me ajudou a controlar o meu apetite, a tomar o controle de volta da minha vida, porque poderoso é aquele que consegue controlar a si mesmo. Então o jejum me deu esse poder de assumir novamente o controle da minha vida. Não era mais os meus instintos que falavam a hora que eu tinha que comer, porque se eu deixar, eu como toda hora eu tô beliscando uma coisa, tô fazendo ali o almoço das minhas filhas, belisco o que eu tô preparando. Ah, tô feliz, tô triste, comida, tô cansada, comida. O jejum me ensinou que eu não preciso ser desse jeito, que eu posso sim deixar aquela vontade passar, porque a vontade é assim, gente, ela dá e passa. E no jejum intermitente, você consegue perceber isso muito claramente. Além disso, estudos mostram que pessoas que praticam o jejum têm uma grande melhora na sensibilidade aos hormônios que dizem respeito à fome e à saciedade, que é a grelina e a leptina. Mas eu quero deixar uma observação. Jejum não é para todo mundo, tá? E ele não pode ser feito de qualquer forma. Aqui no YouTube você vai encontrar vários conteúdos super legais e seguros te ensinando como fazer esse jejum intermitente para que não seja um tiro no seu pé, tá? Se você tem alguma condição de saúde, se você tá grávida, se você tá amamentando, ou seja lá o que for, se você tem algum tipo de transtorno alimentar, procure ajuda e orientação de algum médico antes de começar, tá? Seja responsável. Quinto hábito que tem me ajudado a parar de comer as minhas emoções, e esse é o mais recente, que é o hábito suplementos. Sim, eu comecei a tomar alguns suplementos que eu vi assim uma grande mudança na minha vida. E eu chamo a atenção para o picolinato de cromo. Ele pode ajudar algumas pessoas a reduzir aquela vontade louca de comer doce, e ele também ajuda no controle da glicemia. Isso não quer dizer que é milagre, isso não quer dizer que você não precisa de hábitos saudáveis para que você consiga vencer isso, mas pode sim, com certeza, ser uma ferramenta extremamente útil. Preste atenção nas palavras que você anda repetindo para você mesmo, se usada da maneira correta, aliado a bons hábitos. Sexto hábito que eu tenho feito para me ajudar a parar de comer as minhas emoções é mudar a minha mentalidade no que diz respeito que o emagrecimento não é o meu alvo final. Muitas vezes a gente fica ali naquela ânsia de querer emagrecer, e por conta disso a gente acaba ficando ansiosa a tal ponto de muitas vezes desistir, porque o emagrecimento, ele é um resultado que vem a longo prazo, ele não vem de imediato. Assim como a gente não ganha peso da noite pro dia, é um processo ali de maus hábitos, de um longo tempo, que acaba nos deixando acima do peso. O emagrecimento também é assim. Então, quanto mais cedo você internalizar essa verdade, que o emagrecimento não é meu alvo final, mais fácil será para você conseguir vencer esse processo. E você precisa focar ao longo do processo na pessoa em que você está se tornando ao longo dele. Aprenda a amar quem você está se tornando ao longo do processo. Uma mulher mais equilibrada, uma mulher constante, uma mulher focada, uma mulher mais disposta para viver a vida, porque uma pessoa que tem hábitos saudáveis, ela tem mais disposição, ela tem mais saúde, ela tem mais vitalidade, mais desejo de viver. Porque não é bem aquela coisa de viver muito somente, mas é de viver com qualidade. O processo transforma muito mais do que o corpo, ele transforma o nosso caráter. Vai lá esperar a mamãe. Outra verdade que eu também precisei entender e internalizar é que o processo não é linear. Existem sim os dias incríveis em que a gente vai fazer a dieta certinha, a gente vai treinar ali certinho, não vai falhar. Tem semana que é assim. Mas tem semana, minha amiga, que não vai ser desse jeito. Tem semana que você não vai conseguir fazer tudo certinho como manda a cartilha. Seria maravilhoso se a gente conseguisse fazer tudo bonitinho todo dia, mas a vida não é toda igual todo dia. Você consegue perceber isso? Eu tenho certeza que sim, principalmente se você é mãe, principalmente se você é casada. Entenda que você não precisa recomeçar toda vez que você errar. Você só precisa continuar da onde você parou. Essa é uma verdade libertadora que vai te poupar de sentir aquela frustração, da sensação de não conseguir levar adiante as coisas, sabe? Você precisa entender que só porque você fez uma refeição fora do seu planejado, você não estragou todo o seu processo. O problema não é uma refeição em si. O problema é aquele pensamento, agora já que eu já comi errado, vou chutar o balde todo agora, vou me acabar na comida agora, vou comer tudo que eu tiver direito, tudo aquilo que eu quiser agora. Eu já ferrei o processo todo. Isso é uma mentira que tá travando o teu emagrecimento, que tá travando a tua vida como um todo. Quantas vezes na sua vida você já fez isso? Você tava ali fazendo tudo certinho e de repente você tropeça. Você faz uma refeição fora do planejado. E aí isso te rendeu uns bons 2, 3, 4, 5, 15, 30 dias comendo descontroladamente e o resultado foi muito pior que o início da sua jornada. Agora pensa comigo, se na refeição seguinte você tivesse continuado da onde você parou.
aonde você estaria hoje? Então você precisa só continuar, sem drama, sem culpa, sem exageros, sem se sabotar. É claro que a gente precisa fortalecer o nosso músculo de resistência, entendendo que a gente não deve ficar abrindo exceções o tempo inteiro se a gente está querendo resultados. Mas se a exceção acontecer, simplesmente só continua. Depois daquela refeição, segue o plano normal, ignora como se nada tivesse acontecido e segue em frente, só segue em frente. É a constância e não a perfeição que transforma a vida. Se hoje você tem lutado contra a compulsão alimentar ou sente que você precisa da comida para aliviar as suas emoções, eu quero te dizer uma coisa. Ainda há esperança sim. Você não precisa viver nesse ciclo o tempo inteiro. Comece pequeno. Dê pequenos passos. Não despreze as pequenas coisas, as pequenas atitudes que vão te fazer sair desse lugar. Peça ajuda a Deus. Tenha paciência com você mesma e continue. Uma mulher constante chega muito mais longe do que uma mulher que vive o tempo inteiro recomeçando. Se esse vídeo falou com você, deixe seu comentário aqui para eu saber qual desses tópicos falou mais com você. Compartilhe esse vídeo com alguém que também esteja precisando ouvir essa mensagem. Deus te abençoe e eu te espero aqui no próximo vídeo. Tchau!